Vamos ler a palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia em João capítulo 15, a partir do verso 9 ao verso de número 17. João capítulo 15, a partir do verso 9 ao verso de número 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos me acompanham. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei e permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Somente até aí. Inclina a sua cabeça por um minuto, para que eu possa fazer uma oração. Pai, eu te dou graça, Senhor. Eu te dou graça, Pai, porque o Senhor é digno, Pai, de louvor, de exaltação. O Senhor é digno, Pai, de honra e de glória. O Senhor é digno, Senhor. E é por isso, Pai, que estamos aqui reunidos como um corpo, para adorar a Ti, louvar e exaltar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Deus, te peço mais uma vez, fala conosco, Senhor, mediante, Pai, a Tua gloriosa e santa palavra. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e entendermos, Pai, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para falar conosco. Te peço, Pai, nesta noite, cativa para os corações nesta noite, para a glória, Pai, do Teu santo nome, Senhor. Assim, Deus, eu te peço e já te agradeço, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, eu estou com esse tema no meu coração já faz uma semana. E o tema da minha mensagem é Jesus, o imensurável amor. Jesus, o verdadeiro amor. Amados, o texto a qual eu acabei de ler é um texto onde João relata os últimos dias de Jesus aqui, antes de ele ser crucificado. Em João capítulo 15, Jesus está dando as últimas instruções. Depois que Jesus, Senhor, no capítulo 13 de João,
ele traz as últimas instruções, os últimos ensinos para os discípulos, para os apóstolos. A preocupação de Jesus é que os discípulos entendam o que ele ensinou. E ele quer que os discípulos guardem os mandamentos, os ensinamentos, a palavra de Deus. E não só guardar, mas também colocar em prática. Jesus não quer que as pessoas se tornem acadêmico ou teológico apenas. A teologia tem que ser estudada. Temos que conhecer a Deus. Mas ele não quer que eu e você vira um acadêmico. Não, ele quer que eu e você coloquemos em prática. E essa é a preocupação de Jesus. É que os discípulos colocassem em prática. E um dos ensinos que Jesus vai trazer no meio dos outros ensinos a qual ele estava instruindo, a qual ele estava ensinando, é o amor. É o amor. É o imensurável amor de Deus. É o imensurável. O que significa essa palavra imensurável? Não tem dimensão. O amor de Cristo, o amor de Deus é amplo, é grande, é extenso. Então Jesus, ele depois de trazer um ensinamento do verso 1, ele falando sobre a figueira, falando sobre a videira, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, e o meu pai é o lavrador e vós sois os ramos. Ele agora continua, porque ele fala que para eu e você termos frutos, e um dos frutos que nós devemos cultivar é o amor. Nós precisamos estar ligados, enraizados, alienados na videira que é Cristo. Então depois ele diz, olha, vocês já estão limpos pela minha palavra, mas eu ainda vou continuar limpando vocês, para que dê mais frutos. Nós somos cristãos, confessamos a Cristo, mas foi Ele que nos aceitou. Quando confessamos a Cristo, quando entregamos a nossa vida a Ele, a gente sai do mundo cheio de pecado, e agora vivemos para Deus. Mesmo vivendo para Deus, mesmo pertencendo a uma igreja, nós precisamos sempre continuar sendo limpo, porque o dia que seremos limpos totalmente, sem precisar ser limpo, é lá no céu, com o corpo glorificado, com o corpo transformado. Então Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra, mas eu vou ainda limpar vocês para que dê mais fruto e o vosso fruto permaneça. Qual é o fruto que Cristo está se referindo? E um dos frutos que eu quero dizer, porque eu não vou, não é, os frutos que eu quero dizer nessa noite inclui o amor. Cultive o amor, amar uns aos outros. Tem um amor de pai para com seu filho, que é um amor diferente. O amor de pai para com seu filho é diferente. E o amor de filho para com seu pai também é diferente. O amor de esposa para com sua esposa é diferente. Não são iguais. O amor de esposo para com sua esposa, esse amor é um amor que você não pode comparar. Por exemplo, eu chegar na minha esposa e juntar o meu filho e falar assim, você ama a mim ou ama os meus filhos? Que comparação absurda, porque são amor diferente. Não tem como eu medir, eu amo os meus filhos, porque meus filhos, é um amor paterno, e eu amo a minha esposa, porque ela é a minha esposa, o amor conjugal. Não tem como você fazer essa comparação. O único amor que tem uma amplitude
um amor ágape. Então, no verso 9, ele olha para os seus discípulos, e uma das preocupações de Jesus é: assim como meu Pai me ama. Aí ele se refere: eu amo vocês. Esse aqui, esse amor que Jesus se refere aos seus discípulos é tão verdadeiro, é tão sincero, que ele olha. Sabe quando você olhou para o seu marido, para a sua esposa pela primeira vez e deu aquela conexão? Multiplica, 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 porque Jesus olha para os discípulos e para a sua igreja e diz: eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Qual é o mandamento? A palavra de Deus, a lei do Senhor. Eu amo. Jesus disse que nos ama. Ele olha para os discípulos e diz: eu amo vocês. Vocês agora não são meu servo, mas os meus amigos. Eu amo vocês. Já ouviu? Você já parou para pensar, se você estivesse ali no lugar dos apóstolos e ouvisse de Jesus essa declaração: eu amo vocês. O verso 10 diz: se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, e Ele continua a me amar como filho. Aí quando eu estou falando assim, como filho, eu estou falando como homem. Cristo como homem, como filho, obedece o mandamento do Pai que estás no céu. Porque o mesmo Deus que estás no céu, que Cristo se refere, Ele está se referindo a Ele mesmo como Deus. Mas como filho, Ele obedece os mandamentos do meu Pai que estás no céu. É obedecer os mandamentos de Deus, é obedecer a lei de Deus. E uma das coisas que está no mandamento é: ame primeiro a Deus, e depois ame o seu próximo como a ti mesmo. O mandamento se resume em dois. O primeiro, o primordial: amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro. O segundo é semelhante ao primeiro. Jesus está dizendo: e o segundo é semelhante ao primeiro: ame o seu próximo como a ti mesmo. Amém. O que você está querendo dizer? Eu vou no extremo agora. É isso que Jesus quis nos ensinar. O que eu não quero que faça comigo, eu não posso fazer com outro. É isso que Jesus está dizendo. Como você se ama, como você não quer se prejudicar, como você não quer se machucar, como você não quer sentir angústia, tristeza, então ame o outro, ame o seu companheiro, ame o seu próximo. Isso vai mostrar que vocês são meus discípulos, por causa do amor. O amor. O crente deve viver na atmosfera do amor de Cristo. Imagine uma bolha. Quem aqui já foi em praia, represa ou em rio e já viu aquelas pessoas que entram dentro de uma bolha e ficam andando? Sabe como é o nome daquele ratinho? É camundongo? Como é o nome daquele? Hamster. Você já viu algumas casas colocar o hamster, ele só fica correndo dentro daquela bola e não para de correr? Sabe o que Jesus está dizendo? Essa atmosfera, você tem que andar numa bolha. O que é isso, pastor? Ande numa bolha. E essa bolha é Cristo. Se você andar nessa bolha, fecha ela. Vai trabalhar com essa bolha. Vai estudar com essa bolha. Se relacione com as pessoas com essa bolha. Que você
vai transmitir o amor de Deus para as pessoas. Por mais que o mundo aplique o ódio, nós como cristãos jamais podemos odiar, mas devemos amar até aqueles que vos perseguem. Louvado seja Deus! E é isso que Jesus está nos ensinando. Um dos ensinos principal é o amor. E Paulo lembra isso lá em suas cartas, em 1 Coríntios capítulo 12, se não me falha a memória, 13, perdão, no verso 8, que o amor tudo sofre. O amor, Danilo, tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Ame. Ame. João capítulo 3, verso 16, Jesus revela o coração e o propósito de Deus para com a humanidade. Olha só, o amor de Deus é tão estupendo, é tão grandioso, irmão João, que Ele nos ama sem nada em troca. Aleluia. Louvado seja Deus. O verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, as pessoas, que deu o seu Filho único, talvez na sua Bíblia esteja unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por mais que as pessoas não confessem, Ele amou as pessoas. O crer não impede o amor de Deus, se eu creio ou não. Ele continuará amando. Ele amou Judas até o fim, e de Judas: faça o que você tem que fazer, e Judas o traiu. O amar de Jesus é indiferente do meu amor, se eu vou devolver ou não, se eu vou retornar ou não. Mas Cristo é amor. Ele ama porque a sua natureza é amor, porque Ele é amor. Louvado seja Deus. O amor de Deus é suficientemente imenso para abranger todos os homens. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 6. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e é agradável diante de Deus nosso Salvador. Olha o verso 4, como é importante: que quer que todos os homens sejam salvos. Não é meio, não é a metade, não é um pouquinho, mas Deus quer que todos os homens sejam salvos e venha ao conhecimento da verdade. O desejo da igreja também tem que ser o mesmo desejo de Deus. Você vê uma prostituta, ou uma pessoa que está no crime, ou uma pessoa que está no álcool, ou uma pessoa que está na droga, você tem que olhar com amor e desejar e orar a Deus para que essa pessoa seja salva e se arrependa dos seus pecados. É por isso que Paulo está dizendo: eu admoesto-te, eu chamo a tua atenção. Ore por todos, ore por aqueles que muitas das vezes são pedra de tropeço, tiram o nosso sono, que muitas das vezes tiram a nossa paz, mas carece das orações da igreja. Ore. Eu já dei trabalho também, você também deu, e alguém orou por você. Então ore. Porque o verso 5 diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu
tempo. Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo. Paulo está preso. Ele tinha todo motivo, porque ele estava preso, ele estava sendo chicoteado, mas ele faz questão de enviar uma carta antes que ele padeça, porque ele envia duas, dizendo: olha, eu admoesto-te que ore, interceda, faça súplica de oração, clame pelos reis, pelas autoridades, pelos homens, por todas as pessoas. Não desfaça de ninguém, todos necessitam das nossas orações. Todos necessitam das nossas orações. O véu se rasgou para nós, e hoje nós temos livre acesso para com Deus, e nós conseguimos falar com Deus, nós conseguimos orar, nós conseguimos nos deleitar, nos derramar, porque Cristo é tudo para nós. Mas outrora atrás nós não conseguiríamos, nós não orávamos a Deus, nós não tínhamos acesso a Deus, e hoje você tem, porque Deus te resgatou de lá. Louvado seja Deus. Deus deu o seu Filho como oferenda, como oferta na cruz por nossos pecados. A expiação procede do coração amoroso de Deus. Deus quis assim. Não foi obrigatório, mas foi algo que Ele quis fazer. Olha o que diz 1 João capítulo 4, verso 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Olha Romanos capítulo 8, verso 32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Deus não poupou o seu Filho por amor de mim, por amor de você. Ele nos amou. Ele nos amou. Nós, como cristão, é exortado a amar de um modo especial a todos. Outros cristãos verdadeiros, que sejam membros da sua igreja e da sua persuasão teológica ou não. Como igreja, como crente, defensores do Evangelho, Assembleia de Deus, defensores do Evangelho, não é só nós amarmos nós aqui, a igreja aqui. Tem irmãos que têm uma doutrina que não fere as Escrituras e nem a divindade, mas são irmãos verdadeiros, e que nós devemos amar os nossos irmãos também. Primeiro João capítulo 4, verso 20 diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Verso 21 diz: e dele temos estes mandamentos, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Isso se refere aos cristãos. Eu não consigo acreditar de você conhecer um cristão que não fala com outro cristão, que não suporta o outro cristão, que tem ódio do outro cristão. Não dá para acreditar. Pastor, mas não sou eu. Salvo você está. Mas quando o ódio vem dentro de você, eu já ouvi crente dizer: eu não suporto fulano de tal. Eu falei: meu Deus, mas é o nosso irmão. É o nosso irmão. Se nós devemos orar pelos ímpios,
chorar pelos ímpios, interceder pelos ímpios e amar as criaturas de Deus, as pessoas que foram criadas por Deus. Imagine o rebanho de Deus, imagine a igreja de Deus. Primeiro, que o ódio não vai nos levar para o céu. Então o texto é claro, é mentiroso. Olha João capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ames. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. A gente briga, mas a gente ama. A gente discorda, mas a gente ama. Na tradução dos dias de hoje diz assim: eu lhes dei este novo mandamento, ame uns aos outros. É um mandamento, é uma ordem, é um mandamento. Mandamento é ordem, lei, princípio. Assim como eu os amei, porque Cristo nos amou, nós ainda sendo pecador, sendo miserável pecador, Cristo nos amou. Assim como eu os amei, ame também uns aos outros. Se tiver, olha irmão, eu não sei como é que as pessoas não lêem isso, e ainda mantém com a vida assim. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Amado, sabe por que muitas das vezes eu me emociono aqui, ou quando eu me deparo com esse texto? Porque eu sei que a minha natureza quer ódio, quer raiva. A minha natureza ela quer ódio, ela quer raiva, ela é pecaminosa. E aí, se a gente não tomar cuidado, o velho Adão, ele quer voltar a reinar. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba criando ódio no nosso coração. É isso que a natureza da gente está fazendo. E é por isso que você tem que chorar. Chorar. Se você não sente dores de parto por causa do pecado que tanto te bate, que tanto te esbofeteia. Paulo disse, Senhor, Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, ele disse que algo atormentava, esbofeteava ele, mas ele depois olhou e viu que Deus disse para ele que a graça de Deus bastava. Então nós temos que olhar para essas coisas que muitas das vezes quer voltar a viver em nós, esse sentimento, e não aceitar. Aleluia, Jesus. Não podemos, irmão, de maneira nenhuma. Pastor, eu sou nordestino. Pastor, eu sou sudoeste. Pastor, eu sou pernambucano. Eu vou falar. Pastor, eu sou baiano, porque meu pai é pernambucano e minha mãe é baiana. Eu sei que eu sou bravo. O pernambucano é bravo. Eu posso ser de quem for, mas eu sou agora uma nova criatura banhado no sangue de Cristo. Então eu não posso de maneira nenhuma alimentar o ódio, porque ele não saiu de mim. Alimentar o rancor, porque ele não saiu de mim, Mangiane. Alimentar a raiva, porque ele não saiu de mim. Pastor, ele não saiu de você e também não saiu de você. Então nós não podemos alimentar. Quando começar a surgir, dobre aos seus pés, ore a Deus e fala com Deus. Lutar no bom sentido, como Jacó lutou com o anjo. Deus, não me deixe, Senhor. Deus, não deixe esse sentimento criar vida no meu coração, no meu ser, porque o mandamento que o Senhor nos deu foi esse, que nós devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E como é o que eu cultivo esse amor? Em oração.
estudando sobre o amor na palavra. Deus demonstrou tanto amor, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ele fez tanta declaração de amor para o seu povo, dizendo: eu vos amo, eu amo vocês, vocês são a minha geração eleita. Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não será por falta da graça e amor divino, nem por causa dos poderes do mal ou adversidade demais, mas porque tal pessoa foi negligente na sua comunhão com Cristo. Eu preciso explicar isso aqui. Quando nós somos negligentes, Elisângela, quando a gente não dá importância para isso, Keila, sabe o que acontece? Quando a gente não tem conhecimento disso, irmão Flávio, sabe o que acontece? A gente começa a fazer coisas, a criar raiva como se fosse comum, normal. Eu ouvi uma certa pessoa dizer: eu não sigo todos os mandamentos mesmo, então como eu dependo de Cristo, eu não sou perfeito, então eu vou viver a vida que devo viver. Quando você não procura conhecer, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja e responder para você. Se você soubesse nesse exato momento que você tivesse com câncer, e aí você também descobrisse que há uma cura, um remédio para o câncer, o que você ia fazer? Você venderia casa, porque o câncer mata. Você venderia carro, você viajaria para outro país para tentar buscar cura. Se você soubesse que havia uma cura para o câncer, e você soubesse que o câncer estava sobre você, você ia buscar, você ia pagar, você ia economizar, você ia fazer de tudo, você ia comer ovo, ia deixar de comer carne para comprar esse remédio. A mesma coisa é quando eu e você, nós se deparamos com um sentimento contrário à palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para que assim possamos estar firme e constante, e vencer o ódio, e vencer a mágoa, e vencer a raiva que tão de perto nos rodeia. Você pode ser o cara mais maravilhoso, um cara, você pode olhar: nossa, não, mas eu conheço fulano que ele é muito gente boa, eu nunca vi esse cara ficar com raiva, eu nunca vi ele brigar, mas ele tem ódio no coração, ele tem mágoa, e se isso for alimentado, ele não vai transparecer para as pessoas, porque tem casos que as pessoas não transparecem, fica aqui dentro, aquela raiva, aí na sua aparência ele é uma boa pessoa, mas aqui dentro ele tem raiva daquela outra pessoa, ele tem ódio, ele tem mágoa. Então isso precisa ser tirado. E como é que eu tiro isso? Como é que eu venço isso? Trazendo para si o amor. É um mandamento que Jesus quer que eu e você faça. Ou seja, ser piedoso, longânimo, benigno, amoroso. Ame. Embora um amor seja um aspecto do fruto do Espírito e uma evidência do novo nascimento vivo, é também algo que temos a responsabilidade de desenvolver. Olha, Gálatas capítulo 5, verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha 1 João capítulo 3, verso 9 e 10 diz: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Esse texto não está falando que nós não devemos pecar, porque a gente não consegue deixar de pecar, mas é quando eu e você cultiva o pecado. É diferente. Então o texto é claro: qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Não é de Deus, porque Deus é amor.
Vamos voltar à estaca zero. Vamos lembrar do Éden agora. Deus então estabeleceu um jardim. O jardim do Éden. E ali então Deus colocou Adão e Eva para dominar, cultivar e cuidar de tudo que Deus deu. Adão e Eva pecou. E todas as tardes Deus visitava Adão e Eva. Mesmo Adão e Eva tendo pecado, Deus visitou Adão e Eva. Aleluia. Deus em nenhum momento disse. Quando Deus brada, Ele não fala assim: Adão, por que tu pecou? Eva, por que tu pecou? Ele diz: Adão, Adão, como sempre. E Adão diz: eis-me aqui, Senhor. Eu me escondi porque eu estava nu. Em nenhum momento Deus disse como que ele estava, o que eles tinham feito. Deus continuou o mesmo. Glória. Então, se Deus quisesse que a humanidade fosse destruída, já começava por Adão e Eva. Não, vamos destruir. Ele é eterno. Eu criei o homem, mas o homem me deu muito. O homem já pecou. Então não vamos criar a humanidade, não. Eu vou ficar como Deus mesmo. Eu não preciso de nada que me adore. Eu sou Deus mesmo. E Ele não precisa mesmo. Mas o fruto do seu amor. O fruto do seu amor, Ele poupou Adão e Eva, mesmo dando uma sentença, mas Ele poupou Adão e Eva. Ele poupou Caim, que matou o seu irmão por causa do seu amor. Ele poupou a mim e a você, porque Ele tem um plano de redenção, um plano de salvação. E aonde está dando o seu filho? Como pode? Não sei se você está me entendendo. Faz de conta que você é Deus agora. Eu crio o mundo, eu crio as pessoas, e está tudo sob meu domínio. Mas aí o ser humano vai e peca. Aí o que Deus ainda faz? Eu vou enviar o meu filho. Eu vou enviar o meu filho. Ainda Deus ainda faz. Eles pecaram, eles erraram, mas ainda vou fazer o quê? Eu ainda vou acrescentar. Eu vou enviar o meu filho para levar os pecados dele. Aleluia a Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vamos supor que você tem um filho. E você daria o seu filho para morrer pela humanidade? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Mas Deus fez isso comigo e paga com você. E o que você está querendo dizer, pastor? Ame as pessoas. Ame aquele que vos persegue. Ame aquele que vos faz mal. Ame em todo custo. Ame, porque é isso que Cristo quer da sua igreja. Não pode vir de você o ódio, pode vir do outro. Mas se o outro não quiser amar você, ame você. Ame você, ame você, ame. É esse sentimento que Cristo quer da sua igreja, porque Ele é amor. E a Deus. O amor é a própria natureza do Deus vivo, e Ele demonstrou ao dar o seu próprio Filho por nós. Compartilhamos da sua natureza, porque nascemos dele. Olha 1 João capítulo 4, verso 7 ao 9, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. E o verso 8 diz: e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Para cada Deus é amor, porque Deus é amor. A placa da igreja Deus é amor já prega, ó, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Se você não quer ouvir aqui no Defensor do Evangelho, todas as placas da Deus é amor, você vai olhar, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, porque Deus é amor, então você deve amar, eu devo amar também. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O amor de Deus nos mantém vivo. Nos manteve vivo. O amor de Deus manteve Adão e Eva vivo, manteve Caim vivo, manteve os profetas vivos, manteve Abraão vivo,
manteve Sansão vivo, manteve Eliseu vivo, manteve vivo, porque Deus é amor. Eles pecaram, mas o amor de Deus é maior do que os pecados dele. É por isso que digo, oh, glória a Deus. Glória a Deus. 1 João capítulo 2 diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecares, você tem Jesus Cristo, o advogado que é fiel para perdoar o vosso pecado. Pastor, eu fiz coisas absurdas, eu fiz coisas oriundas, eu fiz coisas difíceis, eu fiz coisas assim, pastor, que não dá para falar. Não importa o que você fez, o amor dele te limpa, o amor dele te limpa, o amor dele te limpa. Pastor, eu sou rejeitado pela sociedade, eu estou rejeitado, eu não sou imprestável, eu não sirvo para nada, a minha família me deserdou, mas o amor de Jesus te alcança, Ele te ama e quer você, porque Ele é amor. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus nos amou, nós que temos experimentado o seu amor, perdão e ajuda, temos a obrigação de ajudar o próximo, mesmo com grande custo pessoal. 1 João capítulo 4, verso 11 diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Glória a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus continua a habitar em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha 1 João capítulo 4, verso 2. Veja, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Não é o homem que é perfeito, é o amor de Deus que é perfeito em nós. Glória a Deus. Nós vamos para a ceia. Queridos, somente em Cristo Jesus é que o amor de Deus foi manifestado, e somente nele o desfrutamos. Somente à medida em que permanecemos em Cristo Jesus como nosso Senhor, é que podemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Só em Cristo nós amamos, somente em Cristo nós amamos, só em Cristo, porque Ele é amor, o imensurável amor de Deus. 1 João capítulo 4, verso 16 ao verso de número 19. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Verso 17: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. O inferno é real. O inferno é real, lago de fogo, de enxofre. Mas por causa do amor de Cristo, a gente não teme. Não teme, por quê? Porque Cristo nos amou e derramou sobre nós o seu amor, para que eu e você ame as pessoas e ame a Deus. Quando eu amo a Deus de todo o meu coração, como as Escrituras diz, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, eu posso ouvir falar do inferno, eu vou continuar amando Deus. Eu posso ouvir falar do juízo de Deus, eu vou continuar amando Deus. Eu posso ouvir falar da grande tribulação, dos inimigos, das catástrofes, dos terremotos, do tsunami, das perseguições, seja quem for, eu continuarei amando a Deus, porque Ele me amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sei, você
Você sabe que o percurso é o ódio mesmo, é a empatia. O percurso deste mundo, sabe, eu acho que você percebe o que está acontecendo, não é possível. Nós estamos percebendo o que está acontecendo. As pessoas não estão mais compreendendo um ao outro, não está tendo uma empatia um com o outro. É ódio, raiva, rancor. Nós estamos vendo isso que está ocorrendo, mas Cristo continua o mesmo. Ele ama, Ele ama. Ele ama, e eu não posso ser dirigido por este mundo, nem você. Pastor, mas fulano da igreja tal, não importa se fulano de tal é assim, você não pode. Você não pode, eu não posso estar na palavra. Eu não tenho que andar como piolho, seguir a teoria dos outros, mas eu tenho que seguir o que a Bíblia diz. E a Bíblia quer que eu e você ame uns aos outros, perdoe uns aos outros, compreenda uns aos outros. Seja piedoso um para com o outro, seja longânimo um para com o outro, tenha o amor fraternal um para com o outro, se coloque no lugar do outro, cultive, é isso que Cristo quer, porque é o mandamento de Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, verso 6, nós já vamos para a ceia, e o verso 8 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ímpio aqui são pessoas que não servem a Deus, como eu e você não servia a Deus. Ele morreu antes de eu nascer, e quando ele morreu e ressuscitou, eu nem era nascido, aí eu nasci, você nasceu. E aí eu me embriaguei com o cálice da imoralidade, bebida, droga, e aí vai. Olha que amor. Ele já poderia nascer assim. Ah não, esse aí vai dar para coisa ruim, espada nele. Não, esse aqui vai dar para coisa boa. E Moisés, não, pode deixar. Lembra de Faraó? Se for mulher, deixa, mas se for homem, mata. Se for mulher, deixa, mas se for homem, mata. Faraó fez esse título, né? Não deixa nenhum homem israelita crescer, mata o menino, mas se for menina, deixa crescer. Mas Deus não, Ele sabia o que eu ia fazer, porque Ele é Deus. Ele sabia que eu ia beber, que eu ia farriar, que eu ia usar droga, que eu ia fazer uma série de coisas, mas Ele continua insistindo comigo e com você, e me resgatou, e te resgatou, e trouxe para Ele. Bendito seja Deus. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Anota esse versículo e guarda na sua mente, sendo nós ainda pecadores. Glória a Jesus. Ame. Pastor, naquele dia o senhor pisou no meu pé, mas eu te amo. E você tem que dizer, eu te amo, pastor, mas você me tirou do sério. Danilo, aquele dia você foi terrível comigo, mas eu amo você, por isso que eu estou bravo com você. É assim. Ficar bravo não é dizer que você não ama. E é por isso que Deus ama, porque Ele revela em nós o seu amor, nos disciplinando, nos corrigindo. Vem cá, menino sapeca. Para Deus essa menina, vem cá, você está muito desobediente. Então vem cá, eu vou colocar uma provinha para ti aí, tá bom? Eu vou colocar um precinho para tu pagar, porque eu te amo, eu não larguei mão de você, porque se Deus tivesse largado mão de mim e de você, nesse exato momento nós já estaríamos ardendo no inferno. Meu Deus. E eu vou mais além, tirando da igreja. Tá vendo essas pessoas que estão no carnaval agora? Estão zombando de Deus, oh amor. Estão zombando de Deus, estão adorando ídolos, estão fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E eu vou dizer para você que o amor de Deus está sobre ele, porque se não estivesse, já estariam todos no inferno. O amor de Deus.
Ele ama incomparavelmente, porque Deus é amor. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos entender esse versículo e nós já vamos orar. Amado, mesmo que eu distancie de Deus, mesmo que você se afaste de Deus, mesmo que você não queira Deus, o amor de Deus continua ímpar, continua perfeito, Ele continua amando. O amor dele está sobre o mundo, o amor dele está sobre nós, o amor dele está sobre os ímpios, o amor dele está sobre a igreja, o amor dele está sobre todos. Mas chegará um dia que virá o juízo de Deus. Louvado seja Deus. Guarde essa palavra. Deixa eu ver se vocês me amam mesmo com o amor de Cristo. Pastor, eu estou bravo com você, mas eu te amo, porque eu estou bravo. Eu amo vocês, igreja. Como eu falei no culto passado. Para quem não veio, que a minha maior demonstração, imagine, você não estava aqui, irmão Flávio, a minha maior demonstração de amor que eu posso dar a vocês é pregando a verdade para vocês. Isso é a minha maior. Você quer saber como eu amo vocês? É quando você vê eu ministrando para vocês e vocês fazendo a comparação. Não, o pastor me ama mesmo porque ele me constrange pela palavra. O pastor me ama mesmo porque ele me repreende pela palavra. Mas não sou eu que repreendo você, que constrange você. Eu e você somos constrangidos, somos repreendidos por Deus, e isso é a minha demonstração de amor para você. Louvado seja Deus. Eu amo tanto vocês, mesmo sendo falho ou pecador, que eu me entristeço. Por quê? Por que eu me entristeço? Porque eu amo, porque não é fácil, mas essa é a maior demonstração de amor. Mas o amor de Deus é amplo para a tua vida e Ele te ama. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para te dar vida e vida com abundância, para te resgatar de lá. E Ele coloca esse amor. Eu amo o irmão que eu não conheço ainda. Eu amo o irmão que está lá na África, como foi pregado aqui. Eu amo o irmão que está lá na China. A igreja eu amo. Eu não conheço, mas eu amo ele. Eu não sei nem quem é. Eu amo meus irmãos que estão na China. Eu amo meus irmãos que estão na África. Eu amo meus irmãos que estão na América. Eu amo os meus irmãos que eu não conheço. Porque o amor de Deus entrou no meu coração e no seu coração. Nós vamos agora orar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar. Talvez você, dentro do seu coração, ainda alimenta o ódio, a mágoa, a raiva, o rancor. Talvez você não suporte um irmão, uma irmã. Talvez você está intrigado com alguém, não quer falar com a pessoa. Você não quer falar com esse irmão, você não quer falar com essa irmã. Se eu fosse você nesta noite, limpasse o seu coração. Limpa. Porque foi isso que ouvimos nesta noite. Tira essa mágoa, tira essa raiva, tira esse ódio do seu coração. Deus quer que sua igreja ame. Cultive isso. Cultive isso. Vai em oração, pastor, tá difícil, então tire dias de oração para te limpar o teu coração. Para limpar essa mágoa, essa raiva, esse ódio, esse rancor. Peça para Deus nesta noite. Peça, Senhor, me ajuda. Eu não consigo perdoar, Senhor. É muito difícil para mim. Senhor, eu não consigo amar. Eu não consigo ter contato, Senhor. É muito difícil para mim. Peça para Deus, fala com Deus, ora a Deus. Há um sentimento novo no teu coração. Esse sentimento veio de Deus. Ele quer que você ame, que você perdoa, que você glorifique a Deus com esse ato de amor, com esse mandamento. Então ame. Ore a Deus, coloca na mesa, fala com Deus. Conversa com Ele se há algo que incomoda você, que tira teu sono. Fala com Deus.
Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, Deus, nesta noite. Ó Deus, entendemos, Pai, que o Senhor é amor, um amor incomparável, o amor acima de tudo e de todos, e quer que a sua igreja ame, porque assim nós somos conhecidos como seus discípulos, como sua igreja. Obrigado, Senhor, e me perdoa, Pai, por muitas das vezes alimentar o ódio, alimentar a raiva, alimentar o rancor. Me perdoa, Senhor, porque nós somos falhos e pecadores, mas eu te louvo, porque o Senhor vem e nos constrange e faz nos lembrar que nós devemos amar, que nós devemos perdoar. Então, Senhor, que possamos, Pai, cultivar, Pai, esse fruto, o fruto do amor, para com os outros, para com nossos irmãos, para com aqueles, Pai, que nos faz mal, que nos persegue, Senhor. Que possamos, ó Pai, cultivar. O mundo prega ao contrário, Senhor. O mundo prega o ódio, a raiva, o individualismo, o egoísmo. O mundo pega primeiro eu, depois as pessoas, mas o Senhor prega ao contrário. O Senhor quer que nós dê, para depois nós pegar para nós. Então, Pai, eu te peço, continua conosco, continua com o Teu Divino Espírito Santo trabalhando em nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.